Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast. Esse é o episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e com muito carinho a gente traz aqui para conversar conosco, tirar as suas dúvidas. Aliás, você que indica, né? Você que nos traz aí a sua lista de convidados e nós sempre correndo atrás e tentando trazer o melhor para a nossa audiência. E hoje um programa para lá de especial. Daqui a pouquinho já vamos apresentar aí o nosso convidado, com certeza. Olá, Edinho, tudo certo? Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Mais um episódio do No Topo, mais um episódio feito para você. E mais um episódio com um segmento diferente, segmento que a gente não abordou ainda. Dentre tantos que a gente já abordou, né? Estamos no episódio 69, mais um segmento inédito aí para você aprender e se inspirar. Agradecer ao nosso patrocinador Master, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Passe para eles a característica do imóvel que você quer e eles encontram. Fala com o Diego, fala com o Jason, @Melhores Imóveis BNU. Olá, Sheila. Olá, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu peço também que você vá lá nas nossas redes sociais, no Instagram e o Facebook, nos siga lá para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Topo, saber a agenda de convidados, poder mandar perguntas para os nossos convidados. No YouTube você já sabe, o canal No Topo Podcast, ative o sininho das notificações, toda quarta-feira tem conteúdo saindo por aqui. E não esqueça de se inscrever e encaminhar aí para os seus amigos, e no Spotify também, no Topo Podcast, para você se inscrever lá no nosso canal e acompanhar tudo o que acontece. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, currículo extenso, né? Conhecidíssimo, empresário de renome, em especial em toda aqui nossa região, uma pessoa que já ocupou vários cargos de liderança, conhece muito bem daquilo que fala, preparado e ainda consegue aí dividir o seu tempo para poder vir aqui conosco também, dar essa entrevista e poder contar um pouquinho dessa agenda que vai hoje, inclusive, aí a nível de Brasil. Paulo César Lopes, vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, diretor-presidente da Rede Top Supermercados, presidente do Conselho Diretor da ACATS, Associação Catarinense de Supermercados, e também presidente da Singa Vale, que é o sindicato aí dos supermercados aqui do Vale do Itajaí. Até cansei. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Mazinho, Edinho, Sheila, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Paulo, eu queria iniciar exatamente por essa tua atividade empresarial. Assim, como é que pinta isso na tua vida no sentido, vou ser um empresário? Lá atrás, quando muito jovem, já vinha isso na tua cabeça, vou fazer sucesso, meu ramo é supermercadista, esse é meu objetivo. Conta um pouquinho para o nosso público como é que inicia isso na vida do Paulo. Não foi assim, não. Na verdade, o meu sonho era ser médico. Eu, desde, 14 anos, 12 anos, lá no ensino fundamental ainda, depois do ensino médio, eu queria ser médico. E eu sempre brinco que meu pai foi o único pai do mundo que não quis ter um filho médico, né? Quando eu disse para ele, pai, que eu quero fazer medicina, nós já tínhamos a empresa pequena, e ele dizia, não, faz contabilidade, faz, né, administração, fica trabalhando com a gente. E eu me lembro que, eu fiz todo o meu primeiro grau na República Argentina, foi onde a gente nasceu lá, né, na Escola Almirante Tamandaré. E até quero contar uma passagem interessante, porque a República Argentina, naquela época, era um dos bairros talvez mais pobres da cidade, né? E a escola que nós estudamos, Almirante Tamandaré, ela não tinha muito recurso. Popular Capim Volta, né? Capim Volta. Me lembro que a nossa educação física era num campo que tinha em frente à escola, depois aquele campo foi ocupado, era um terreno baldio, depois fomos para outro lugar que era um terreno baldio, que era até mais longe da escola, que não tinha recurso. E só abrir um parênteses aqui, tá? Em um determinado momento, quando fui presidente da CDL, eu fui na abertura dos Jogos da Primavera. E o João Paulo Clanembin, que era prefeito na época, nós estávamos sentados um lado do outro, ele comentou, Paulo, quando eu assumi a prefeitura, essa escola era a pior escola de Blumenau. E hoje é uma das melhores, né? E eu comentei com ele, cara, eu estudei nessa escola, né? E daí me dei conta que eu saí de lá com 13 anos, fui estudar à noite no Pedro II, daí já na 8ª série, e eu nunca mais voltei na escola. E eu moro lá perto, né? Eu nasci lá e hoje eu moro na Rua São Bento, que é do outro lado da ponte, e eu nunca mais pus meus pés lá, né? E até pensei, uma hora dessa, a hora que tiver tempo, eu tenho que fazer um trabalho social, né? Dando uma aula de empreendedorismo, alguma coisa, porque, queira ou não queira, foi a minha formação lá. Né? Se eu sou o que eu sou hoje, veio muito de lá, porque eu fiquei 7 anos lá. Né? E o endereço sempre foi o mesmo da escola? Sempre foi mesmo, sempre. Hoje já tem um ginásio, né? Sim, a escola situado, melhorou bastante, mas na época, né? Então, voltando lá à história, eu queria ser médico. Né? E terminei, com 13 anos, fui estudar à noite em Pedro II, já trabalhando com o pai.
Fiz o meu segundo grau também no Pedro II, e quando terminei com 17 anos, fui fazer vestibular. Na época, a medicina só tinha na Federal, em Santa Catarina. Só em Floripa. Não lembro quantos candidatos, 180 por Imagina. vaga. Né? Eu vindo de uma escola pública, com quem você concorria na época, e ainda hoje, né? Com pessoas que vieram de escolas particulares, vieram do Brasil inteiro. Obviamente não passei. Durante 3 anos fiz curso pré-vestibular, e os cursinhos aqui não eram muito bons. O melhor curso que tinha era em Curitiba, e que tinha uma filial em Florianópolis. Eu pedi para o pai, eu gostaria de fazer um curso lá em Florianópolis, por isso que eu não me esqueço que foi bem no Dia dos Pais, em agosto. O meu irmão mais velho, o Luiz, me levou, e eu me lembro do pai chorando no portão de casa quando eu estava indo para Florianópolis estudar, né? Porque ele não queria que eu fosse. Então, eu sempre brinco que foi o único pai que não quis ter um filho médico. Né? E acabando, não passei também no vestibular, fiz administração, enfim. Agora, né? cá para nós, nessa parte do médico ainda, que o Edinho não pode ver sangue que desmaia. Não é bem eu, é ele. Estavas preparado mesmo? Isso, sabe, uma coisa é a profissão. Sim. Agora, sim. literalmente, Para executar a profissão, né? Eu acho que sim. encarar de fato Encarava. a coisa. Até meu viés talvez fosse mais de ciência, inclusive, né? Porque medicina é uma ciência, né? Eu gostava muito, me lembro das aulas de laboratório, que a gente não teve muito na época, né? Foi na época do Pedro II ali, mas eu adorava aquilo. Então, para mim, eu queria muito mais essa parte de ciência, né? Investigar. E hoje tem a medicina investigativa, né? Que é muito parte bacana. da pesquisa, Então, né? talvez eu fosse para esse segmento, né? Mas eu Da gostava. biomedicina. Mas nas aulas passaria bem anatomia, toda essa parte, tu acha que Sim, ficaria de boa, tranquilo. É? Nunca Hoje, quando tive- vê uma situação mais trágica, para ti é tranquilo, tu Tranquilo. consegues administrar? Tranquilo. Eu tive uma oportunidade, também quando fui presidente da CDL, fui convidado pelo comandante Menestrina, ele comandava o Corpo de Bombeiros, e eu passei, olha a coincidência, e também foi no Dia dos Pais, tá? Aquele sábado para domingo, eu passei a noite no Corpo de Bombeiros acompanhando, né, as ocorrências. Não teve muita ocorrência aquela noite, teve umas 3 ocorrências, mas teve um acidente de moto, eu fui ajudar a socorrer, então realmente não tem problema nenhum. Beleza? Muito Não, tranquilo. tá preenchido o pré-requisito. Faltou o final só. Sim. Mas, enfim, então, a história nossa de supermercado, como é que surgiu, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai abriu a nossa empresa, que é um atacado, de guloseimas. Meu pai trabalhava no Hermes Macedos, na loja Hermes Macedos, que não existe mais, ele era A cobrador. famosa HM, né? HM, acho que todos lembram, né? Na Rua 15, fazia os natais de Blumenau, fantástico. E o meu pai trabalhou lá durante 15 anos. Acho que ele ia completar 15 anos quando ele saiu. E na época ele era cobrador, e cobrador pegava a lambretinha dele e ia até Rio do Sul fazer cobrança, porque Hermes Macedos, para quem lembra, vendia de tudo, né? Trator, enfim. Então tinha cliente em toda a região e vendia no carnê. Era um fiado, né? Com carnezinho. E meu pai era um dos cobradores. E em algum momento acho que eles estavam criando já um sistema talvez de banco, alguma coisa assim. E eles iam demitir 10 dos 15 cobradores. E meu pai pediu para ser demitido porque ele já tinha, durante a noite, final de semana, ele já fazia uma atividade de... pegava arroz aqui em Rodeio e saía vendendo nos comércios. Outros tios vendiam cigarro, acho que ele ajudava, enfim. Já tinha ali um serviço paralelo que ele vendia algumas coisas e ele queria abrir esse atacado. Então, ele acabou saindo da Hermes Macedo e com o dinheiro que ele ganhou da rescisão, ele começou a ir a Curitiba. Eu me lembro que ele trazia uma Kombi cheia de guloseimas, né? Acho que alguns vão lembrar, né? Do pirulito Zorro, Bala Campeão, Bala Sete Belo, Bala Soft, aquelas que até hoje aí, né? voltou, né? Bala Soft, que as crianças se afogavam, lembra? Isso, Que dura, né? Ela era dura e muito... Sim, as crianças se afogavam, era perigoso. Ela é dura, gostosa, mas dura. Dura, e ela é lisinha, né? Enfim, e a gente começou a vender esses produtos. Eu tinha 10 anos na época, né? Então, carreguei, descarreguei muito caminhão de bala, de bolacha. Doido para consumir. Doido para consumir. E tu sabes que a gente acabava consumindo, né? Porque vivia furando um pacote, né? Escondido do pai para ele não ver. E é interessante, porque até hoje eu não gosto de bala, cara. Eu comi tanta bala quando era criança, tirei tanta bala dos pacotes que hoje eu não suporto bala. É sério, eu não como bala, cara. É um trauma. Sim, a gente vai nos restaurantes, né? Normalmente quando vem a conta, vem uma balinha, né? Ontem, inclusive, coincidentemente, eu fui almoçar com a minha mãe e com as minhas tias, veio bala Sete Belo, quando eu trouxeram a conta. Olha que coincidência, assim, eu não comia bala. Essa mais do que nunca, ó. Mas é impressionante. E tem outro fato interessante. Na época a gente vendia bolacha.
E as bolachas não eram empacotadas como é hoje, né? A bolacha vinha numa lata, era 16,4 quilos. Essa era o peso da lata. Uma lata grande. Cara, carreguei muito caminhão. Imagina, botava aquela lata nas costas, que não cortava, né? Caramba. Mas e eu sempre gostava de bolacha salgada e gostava do wafer. Né? Alguns chamam de wafer, mas é wafer, né? Uhum. Então a gente fazia assim, porque a boca da lata era pequenininha assim. A gente abria, tirava uma bolacha... um wafer, né? Porque imagina, se meu pai visse, tá louco, levava um pau. E os clientes pesavam a lata, então um waferzinho não fazia diferença, né? Mas esse não enjoei, isso eu gosto até hoje, tanto da bolacha salgada como do wafer, né? Porque tu só podia pegar um pouquinho. Só um pouquinho, a bala já era mais, a bala estourava, né? Mas é interessante. E com o passar do tempo, a gente já começou, não mais só com guloseima, né? Eu citei o caso da bolacha, mas começamos a vender arroz, feijão, trigo, sal, coisas mais, né, da cesta básica mesmo. E os nossos vizinhos ali, nosso depósito era na República Argentina, né? Hoje é Silvano Cândido da Silva, na época não existia ponte e tal. Vinham pedir eu quero comprar um pacote de arroz, eu quero comprar apoio. Era um saco, porque a gente estava ali trabalhando, muitas vezes carregando caminhão, descarregando caminhão, tirando nota, porque fazia tudo, né? Uhum. E os clientes e os vizinhos vinham pedir para a gente vender alguma coisa para eles. Daí eu disse, pai, um dia, vamos fazer tipo uma lojinha aí, nem pensei nesse mercado. Vamos fazer um ponto de venda aí para vender para os vizinhos, para a gente não parar de fazer o que está fazendo, ter que ir lá abrir um fardo disso, um fardo daquilo. Ele disse, se tu quiser fazer, eu não quero esse negócio aí, não. Daí nós tínhamos uma sala mais ou menos do tamanho desse espaço que nós estamos aqui, que estava lá, que daria para usar. E eu disse, se quiser faz, eu não quero me incomodar com isso. Chamei um carpinteiro lá, ele fez umas prateleiras ao redor da parede, assim, era um quadrado. Fiz um balcãozinho que improvisei como caixa e a gente botou ali os produtos, começou a expor ali os produtos e a vender. Daí começou a história dos mercados. Aí foi emendando. Hoje Ali nasceu o Mini Mercado Lopes? Ali é o Mini Mercado Lopes, né, na própria República Argentina. Depois a gente foi para um pouquinho mais para frente, que hoje não lembro mais ali, porque a República Argentina é alguma coisa Silva, né, que é aquela parte antiga onde fica o Almirante Tamandaré. E a gente se alugou ali uma outra sala, depois a gente comprou um terreno na rua Antônio Traz, que é no outro lado do rio, e tem um prédio até hoje lá. Nós não exploramos aquele ponto, mas é um supermercado lá, mas é ainda o prédio ali da família. Uhum. E aí a tua aparição, querendo ou não, na Ituava Central, onde, cara, tu é muito conhecido, a tua vida, para mim, literalmente, é a Ituava Central, onde realmente tu te transforma enquanto profissional, enquanto empresário. É o Paulinho, lá da galera, eu conheço porque a gente anda por lá. Como é que começa isso aí, então? Ituava Central na tua vida? O culpado é o teu pai, inclusive. O teu pai era vendedor na época, porque daí o atacado já tinha crescido, né? E nós já tínhamos mercado ali na República Argentina e nós tínhamos um cliente lá, que era o seu Vigo Passo, que é bem próximo da VEG ali. Tradicionalíssimo. É, bem tradicional. Ele tinha um mercado lá, ele queria vender. Um dia o Elimar chegou e disse, olha, tem um cliente nosso lá que quer vender o mercado, vamos dar uma olhada? A gente foi. Né? Imagina, a Ituava Central vai fazer 40 anos agora, o ano que vem. Agora, em abril, fez 39 anos. Que você está lá? Está lá. Caraca. Na época, eu tinha 21 anos, né? 21 anos, 22. Enfim, daí deu certo. Né? A gente foi lá ver, realmente o mercado era bom. E nós compramos, e quem foi tocar fui eu. Né? Eu e a mãe, na verdade. A gente saía de casa às 6 da manhã e voltávamos às 10 da noite todos os dias. Cruzando a cidade, né, cara? Cruzava a cidade. Éramos só eu e ela, né? Na época nem tinha funcionário, começamos eu e ela sozinhos. Durante um período, lógico, depois começamos a contratar pessoas, mas o mercado trabalhava, abria às 8, talvez 7, não lembro, acho que era às 7 na época, e até às 7 da noite. Não, e Paulo, vamos lembrar, Ituava Central da época. Da época. Hoje é uma coisa. Ituava hoje é uma cidade, né? Exato. Não lembro quantos habitantes tinha na época, mas era pequena, era muito distante. Isso. Imagina, nós morávamos aqui na República Argentina, na parte sul, e lá é a parte norte. Exato. Eu continuo morando aqui na parte sul, dá 20 quilômetros, né? Mas parece que os 20 quilômetros antigamente eram mais longe do que os 20 quilômetros de hoje, né? Até pelas vias, hoje tem a porque assim, para muita express, gente, que não tinha... o limite seria o aeroporto, o aeroclube. Sim. O mercado ficava além do aeroclube. Além do aeroclube. Além. Do aeroclube lá dá uns 3 quilômetros, eu acho, ainda. Né? E, enfim, fomos para lá. Foi um sucesso. Na época, eu lembro, uma coisa que me marcou muito, que muita gente falava só em alemão. Né? O pessoal mais velho vinha conversar com a gente.
tem pessoas que eu não conseguia conversar, porque eu não entendia, falava alemão. É uma coisa impressionante, cara. Hoje, a gente vê muito poucas pessoas falando em alemão, mas na época, tanto que a primeira colaboradora que eu contratei foi uma de origem alemã para poder auxiliar, porque tem pessoas que simplesmente elas não sabiam falar português. Outros falavam muito pouco, né? E não era culpa delas, é porque elas era o mundo delas, né? A Itaopava Central, acho que a região mais alemã da cidade, junto com a Vila Itaopava, né? Vinha muita gente da Vila Itaopava, lá na Vila Itaopava mesmo, acho que falava-se muito pouco português, essa que é a verdade, né? Nós estamos falando de um espaço de tempo muito curto, 39 anos, né? E hoje mudou completamente. A Itaopava é um bairro gigantesco, eu imagino que seja um dos que mais cresce, se não é o que mais cresce, né? Ainda carente de algumas infraestruturas, mas é um bairro realmente impressionante. Mas lá no início, essa questão tua proximidade com essas famílias de origem alemã, não foi esse o grande diferencial? Ou seja, elas abraçaram o projeto, abraçaram o mercado, aquele passou a ser o mercado da família? Eu acho que sim, porque assim, lá eu tinha 2 concorrentes, que eram o supermercado Bublitz e o supermercado Pagel. Muito fortes os dois, né? Muito fortes. 2 sobrenomes alemães, então. Isso. Eram da região, ambos, né? O Bublitz da Vila Itaopava e o Pagel ali da região mesmo. Me lembro que vinha gente de todos os bairros da cidade para comprar carne no supermercado Pagel, linguiça do supermercado Pagel. Famosíssimo na carne. E eu estava no meio dos dois, assim, literalmente. Bublitz tinha do Erno? Bublitz? Não, o irmão dele. Irmão dele. Irmão do Erno. Ele é padaria a vida inteira. O Erno estava começando a padaria. Foram duas empresas que começaram praticamente juntos lá comigo na Itaopava Central. O Erno, apesar dele já ser de lá, a família dele já tinha padaria na vila, um outro irmão dele. E o posto do seu Balistieri, que hoje já é o posto Neivo, né? Neivo? Não, hoje nem sei. Zandoná. 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 O seu Balistieri, nós começamos praticamente na mesma que é o posto ali pertinho, né? Pertinho, do lado. Né? E eles moravam lá e eu literalmente fiquei no meio, porque o Bublitz era um pouco além e o Pagel um pouco antes. Né? E eu ficava no meio dos dois ali. Né? E a gente fez um trabalho muito bacana ali, sem sermos de origem alemã, sem falarmos alemão. Eu e minha mãe íamos para lá, como eu falei, 6 da manhã, saímos às 10 da noite, porque o mercado fechava às 7, mas tinha que ficar repondo, limpando. Né? E isso era de segunda a sábado. Né? Na ocasião, não se trabalhava os domingos. O supermercado não abria os domingos, isso veio um pouco adiante. Então, mas de segunda a sábado nós estávamos lá. E nesse período o Mercado Lopes tinha ainda ou não tinha mais? Tinha ainda. Daí o meu irmão, né, que a gente chama de neném, ficou tocando e eu fui para Itaopava Central. Daí ficaram os dois e tal. E tu queres que eu conte a história toda do supermercado Central? Por favor, acho que é fundamental. Muita gente não conhece esse Chegou um período, em 95, a gente fez uma cisão da empresa. Né? Nós éramos em 4 irmãos que tocávamos o atacado, né? O Elimar e o Luiz, e o Neném e o José tocavam a loja ali da República Argentina, e eu na Itaopava Central. E nós éramos uma empresa só, trabalhávamos todos juntos, mas havia uma divergência de ideia. Eu tinha pensamento, eles tinham outro. E aquilo acabou que a gente fez uma cisão na empresa. Eu fiquei daí então com a Itaopava Central, e eles ficaram no atacado e no varejo ali, depois que deixou de existir, e hoje, né, e eu continuei com o Supermercado Central, abri uma filial na Vila Itaopava, cheguei a comprar o Bublitz, que era meu concorrente, acabei comprando ele também. Enfim, e em 87 começou o movimento já no final ali dos anos 80. O Bublitz, só para buscar a minha memória, ali perto do Atlético que Itaopava? Isso. Um pouquinho dentro, tu abriste daí a tua loja lá, inclusive, isso, né? Exatamente. Perfeito. E quando eu abri ali na Itaopava Central, que a gente fez ali, depois nós saímos lá do ponto, que era alugado de Seu Passo, a gente comprou um terreno e construímos a sede que está lá até hoje. O Bublitz botou uma filial muito próxima, mas daí ficou pouco tempo também, não conseguiu tocar e acabou fechando. Depois eu acabei comprando a loja dele. Essa atual loja, que é a matriz, digamos assim, foi construída do zero. Foi construído do zero. Não foi de onde iniciou. Ali dá um programa de 2 horas a construção daquele prédio, porque foi bem em 86. Era um pasto, né? Era um pasto, era a entrada no loteamento, mas foi bem no ano de 86, no famigerado Plano Cruzado, onde nós começamos a construir em janeiro e inauguramos em dezembro. No final não tinha mais cimento, não tinha mais... Né, para quem lembra da história do Plano Cruzado, faltou tudo. Congelamento de preço, os produtos começaram a subir, daí era tudo tabelado. Foi a época que prenderam donos do mercado, prenderam donos de lojas, porque majorava os preços, não tinha como não majorar. Você disse que estava todos os dias, foi um caos, foi o pior ano, né? Eu estou aí, na verdade, com 10 anos, eu estou com 61, então 41 anos
aí no comércio, 51 anos, na Foi o verdade. pior né? momento? Foi o pior momento. Assim, o Brasil sempre teve muita crise, né? A gente nunca teve assim, uma calmaria por muito tempo, sempre cheio de altos e baixos, né? Para mim, pior momento foi aquele ano, justamente pela falta de produto, você não poder majorar preço, não tinha mais produto. Né? Para nós terminarmos a obra lá, para inaugurarmos a loja, nós inauguramos no início de dezembro, foi um caos porque tinha que estar buscando produto onde conseguia para terminar a obra. E o nosso mercado não era diferente, faltava carne, né? As pessoas tinham comprado de forma clandestina, foi realmente uma época muito Agora, difícil. foi um passo audacioso, né? A loja grande, uma loja diferente, né? Comparado com o que a gente tinha, né? a sede que a gente alugou, acho que tinha 300 metros quadrados. Daí, já de imediato, a gente fez atrás, emendou para fazer um depósito um pouquinho maior, e, enfim, a gente foi. Mas chega uma hora que não tinha mais como, né? Até por falta de estacionamento, e onde a gente comprou lá, né? E realmente foi um passo. Saímos de uma loja de 300, acho que uma loja de 800 metros. Acho que era 800 metros, então realmente Quase triplicou de tamanho, né? Foi bastante interessante. Porque para a região toda era o maior espaço, né? Não tinha outro igual, Não, né? o do Bubitz era maior. Já. Era maior ainda? Era maior. Ah, é? Ele tinha o prédio em si, se não fosse maior, mas não era muito diferente. Mas acho que ele era um pouco maior. Ah, ok. Né? Mas o nosso ponto ali era muito bom, né? Era e é muito bom, né? Porque o centro da Itopava é ali. É onde tem a Caixa Econômica, onde tem posto de gasolina, tem a VEG, tem toda aquela região ali. Né? Exato. Então, fica meio que no meio, né? bem no meio, exatamente. E Né? foi meio percursor, né? Que hoje aquela rua tem mercado pra caramba, né? Surgiu várias redes, enfim, Sim. que estão naquela rua, mas, pô, ser um dos primeiros naquela rua. Sim. Hoje o mercado é muito concorrido, né, Edinho? Você que está aí acho que tem uma relação grande com o varejo também, sabe disso, né? Em todos os segmentos. Né? Além dos espaços físicos, hoje nós temos um grande concorrente que é o online. Né? Então, dependendo do segmento, um pouco mais, um pouco menos, o nosso segmento ainda, o online não é tão forte, porque as pessoas ainda fazem questão de ir lá. Tem a cultura de ir ao local, né? Até porque você está comprando comida, né? A carne, a verdura, tem toda essa questão do frescor e tal. Mas outro concorrente forte que é online, além de todas essas lojas físicas, né? Que hoje o mercado está muito concorrido e você tem que estar, de fato, se atualizando, correndo atrás para conseguir viver nesse mercado tão competitivo. E foi por causa desse mercado competitivo que, em 97, nós criamos aí a associação que a gente chamou na época de Aço Vale. Perfeito. Por quê? Porque naquele final dos anos 80, ali, final dos anos 90, começou a ter um movimento dos players internacionais vindo para o Brasil. Né? O Carrefour já estava aqui, mas começou a ampliar, e outras redes, Walmart. macro. O Walmart ele veio, acho que um pouquinho depois, mas já tinha indício de vir também. E, na época, falava-se que os mercados pequenos vão todos quebrar, assim como nos Estados Unidos e os países da Europa, ficam as grandes redes e os pequenos desaparecem. Pensando nisso, a gente começou, poxa, por que a gente não começa a unir pequenos mercadistas, né, para a gente comprar em conjunto e para ter poder de barganha para sobreviver nesse mercado que vai ser complicado. Paulo, mas só pegando esse gancho, para a gente, na sequência, continuar a tua história, mas em contrapartida, em Blumenau tem um movimento contrário, que é o Pão de Açúcar, que vai embora da cidade. Exatamente. Né? Exatamente. Então, mas ele, antes disso, ele já veio para Blumenau, né? Acho que foi nos anos 80 ali. Isso. Mas o Pão de Açúcar, porque ele passou por um problema de família, uma Mas que reestruturação. eu digo assim, dá um respiro, talvez, Sim, no Blumenau, faz um efeito contrário, né? É uma grande rede que vai embora. Porque o Pão de Açúcar comprou o Fritz Reuter, né? Que era um mercado famoso da cidade, mas era local. Isso. Né? A partir do momento que vem um player já de fora, né, já assusta, né? Porque vamos lembrar que já era grande na época. Pão de Açúcar né? do lado do Shopping Neumarkt, onde até hoje estão lá as Isso. instalações, onde a Cooper hoje é Itupava Norte. Isso. Né? Então, lojas... No Garcia. Garcia. Daí eles tinham em Balneário Camboriú, onde hoje é a Havana Avenida Brasil, e tinha uma loja em Florianópolis, onde hoje é o Angelone. Ou seja, isso era Fritz Reuter. E ele né? tem um posicionamento na Sim, comunidade, uma nossa, marca forte, Pão de Açúcar. Eu lembro da minha primeira bicicleta, o pai comprou no Pão de Exatamente. Açúcar. Entendeu? Pão de Açúcar. Televisão, né? Eles vieram com um conceito diferente que até então a Isso. gente não tinha. Não era Porque só comida, né? O mercado era comida. Né? E eles vieram já com bazar, com linha de Isso. eletro, né? E daí, quando sai da cidade, sabe? Esse só o recorte que eu queria pegar contigo. Não dá meio que um respiro, tipo, peraí, dá pra gente fazer alguma coisa diferente em Blumenau, enfim. Naquela época, quando eles saíram, já tinha outras redes maiores, né? Locais. Angelone, Vitória, que hoje não existe mais. Tanto que quem comprou as lojas do Pão de Açúcar foi o supermercado Vitória. Foi Vitória, né? Inicialmente Vitória. Que era de Itajaí, né?
a família Sandri, que depois também acabou sucumbindo. Mas se nós olharmos, né, o histórico das empresas de um modo geral, acho que tem um ciclo que a gente pode ver a cada 10 anos. Se a gente comparar, nós estamos em 2023, pegar 2013, quantas empresas que existiam em 2013 que não existem mais? Verdade. Né? Verdade. E daí não é só no ramo desse mercado, em todos os ramos. Verdade. Né? Sem dúvida. E no nosso segmento não é diferente. Quando nós começamos lá, há 40 anos atrás, nós tínhamos redes fortes em Joinville, que hoje não tem mais, deixaram de existir. Aqui em Blumenau, Fritz Reuter, que é um nome fortíssimo, sim. né? Que ele pode vender Pão de Açúcar, enfim, o Vitória, que foi a maior rede de Santa Catarina, não existe mais, e tantos outros. Né? Isso no nosso segmento. Se nós formos olhar no ramo de indústria, no ramo de comércio mesmo, é uma coisa muito comum. Sem dúvida. Né? Abre muito, fecha muito, e eu acho que é normal isso. Né? Mas, por favor, volta ali. Então, em 97, você sente essa Em 97, nós situação. sentimos essa necessidade de fazer alguma coisa para poder sobreviver no mercado que viria cada vez mais competitivo. Então, nós estávamos numa feira da CATS, né, que hoje eu sou presidente do conselho diretor, já fui presidente, com maior honra, durante a pandemia, inclusive. E nós estávamos na feira, lá em Joinville, e um fornecedor, que era um fornecedor de açúcar, tinha uma oferta de açúcar muito bom. Mas a condição era o seguinte, ia comprar uma carreta de açúcar. No meu caso, uma carreta de açúcar, eu enchia o meu depósito inteiro, não sobraria espaço para mais nada, né? E levaria talvez, sei lá, 6 meses para vender uma carreta de açúcar, né? Sem contar a parte financeira que, né? Poxa, mas e era uma condição muito boa. E na época a gente juntou mais 5 supermercados. E, falando em ciclo, né? Na época eu vou citar aqui nomes, porque eu acho que não tem problema, que foi a cooperativa da Teca, cooperativa da Artex, Coperteca, né? cooperativa do Banco do Brasil, a cooperativa da Kremer. Eram 4 cooperativas que eram fortes, nós vendíamos para os colaboradores, que as 4 deixaram de existir, né? Depois, na sequência. O supermercado Badenfurt, que também não existe mais, do meu amigo Hantz, ali na entrada do Badenfurt. O famoso trevo do Badenfurt. Isso, ali, e eu. Então, nós juntos acabamos comprando 2 carretas. Eu juntei vamos tentar comprar uma carreta junto. Depois foi ver o volume, né? Porque algumas deles já eram maiores do que a gente. Nós juntos compramos 2 carretas. Chegamos na indústria, nós queremos comprar 2 carretas, mas tem que ser para os 6. Não pode ser... E a condição era para um só. Negociamos e conseguimos comprar. E a gente viu que aquilo era um bom negócio. A gente já sabia, né, desse movimento, já tinha algum comentário de algumas redes que estavam surgindo no Brasil, chamava-se centrais de compra, na época. E a gente entendeu como sendo uma oportunidade, por que não unir pequenos, né, para comprar junto, para ter poder de barganha. E assim a gente ficou durante 3 anos, de 97 a 2000, fazendo uma reunião almoço. A gente convidou outros mercados, não só de Blumenau, como da região, e começamos a comprar em conjunto. Então, nesse almoço, por exemplo, eu ficava responsável em cotar preço de açúcar. Estou falando hipoteticamente aqui. Sim, sim. Outro preço de arroz, outro preço de feijão. A gente comprava as commodities, né, o produto da cesta básica, principalmente, e chegava lá, eu tenho aqui o arroz, sei lá, X reais, mas tem que comprar 1, 2, 3 ou 4 carretas. E assim a gente fazia. Nós ficamos durante 3 anos fazendo isso e também trocar experiência, que era muito bacana. Além de comprar, começar a trocar experiências, né? Porque a gente chegou à conclusão que a dor de um era a dor do outro. Uhum. Só mudava o endereço, né? Só mudava o endereço, exatamente. Então, muitas vezes eu já tinha tido um problema que já tinha resolvido, podia ajudar um outro que estava tendo problema naquele momento. Então, para mim, até isso era muito mais interessante do que a própria compra. Né? Porque você acabava... Porque é interessante assim, de um modo geral também, vocês que são da área de educação, e nós estamos numa região industrial, né? Muito industrial. A FURB surgiu, os primeiros professores da FURB, todos vieram da indústria. Sim. Vocês 2 deram aula lá, sabem disso, estudaram e deram aula lá. E tinha muito pouco curso para comércio, pouquíssimo. O SENAC tinha alguma coisa, né? E para supermercado, então, não tinha nada. Não existia curso para supermercado. Você tinha que aprender com a própria experiência, na prática. Então, você trocar experiência com outro companheiro que tinha loja também, que tinha supermercado, era fantástico. Isso, para mim, era muito mais rico, inclusive, do que comprar. E a gente ficou assim, voltando, então, durante 3 anos fazendo isso. Em 2000, a gente formalizou, criamos a ASSUVALE, a Associação dos Mercados do Vale do Itajaí, alugamos uma sede ali na Fortaleza, e começamos daí de forma um pouco mais organizada, contratamos uma pessoa para comprar e tal. Começamos a comprar e já de uma forma mais organizada, né, e em conjunto ali. Depois fomos para um depósito bem maior,
que era também na Fortaleza. Mas só ali quando surge a Suvale, já muda a fachada para a comunidade, vira rede Ainda top? não. Ainda A não. ideia já era Por essa. enquanto era compra, né? Por enquanto não estava na venda Era ainda. compra. Por Pro enquanto era, cliente não mudava nada. não mudava nada. Naquele momento não, foi em 2000. Cada um na né? sua loja. Mas a ideia já era formar uma rede. Aham. Até porque, nesses 3 anos que a gente ficou ali de forma informal, a gente começou a estudar, ver o que já tinha. Então, aqui no Paraná, em Curitiba e região, tinha uma rede que ela fez errado, porque ela primeiro criou a bandeira, depois criou a estrutura para comprar. A gente fez o contrário. Primeiro criamos a estrutura, compra, né, e distribui para as lojas, porque você criar uma rede é um pouco complicado. Tem toda a parte jurídica. Claro. Eu me lembro que quando a gente fez o estatuto da Suvale, qual era a preocupação? Eu estou juntando ali, na época a gente tinha acho que 15 sócios. Se eu, enquanto Supermercado Central, fizer alguma coisa errada, o que isso vai refletir para os outros? Porque lá na associação nós somos sócios. Então tem tudo, né? Sabendo da dificuldade, dessas incertezas jurídicas do Brasil, desde sempre a gente já tinha essa preocupação. Então, como é que faz isso? A gente estudou muito até criar a Suvale. A ideia inicial era até fazer uma cooperativa. Na época não podia ter cooperativa de CNPJ. Hoje já pode. Na época não podia. Então, nós fomos orientados por jurídico, por contadores, a gente fazer a associação. Então, de uma forma, uma associação sem fins lucrativos, né? E funcionou muito bem. O problema é que a gente... Mas ela comprava faturado para ela ou ela já Não. faturava para cada loja? Ela faturava para cada loja. Pra não ter E bitributação. alguma coisa que a indústria, porventura, não queria entregar loja a loja, a gente faturava para ela. Só que daí nós esbarrávamos num problema que era a bitributação. Foi o que eu imaginei. Eu comprava, pagava imposto, e quando eu repassava, pagava imposto. Pois é, ficava caro. Em 2002, teve uma mini-reforma tributária que empresas do lucro real, na parte de PIS, COFINS, impostos federais, não precisava repassar o imposto. Entendi. Né? Teve essa mudança, então já foi uma luz, só que a gente ainda tinha nosso maior problema, que era o Estado, o ICMS, que é o maior imposto. Nós fomos, na época, procurar o governo, lá na Secretaria da Fazenda, e começamos a construir um acordo que a gente pudesse repassar. É um regime especial, na verdade, que chama, que a gente pudesse comprar o produto e repassar para o nosso associado sem elevar o valor. Se eu comprasse o produto por R$1, repassaria por R$1. Até porque está sendo automaticamente- recolhido, só não vai ser recolhido 2 vezes, né? Exato. E como eu não agrego valor, Sim. eu não teria que pagar imposto, né, Perfeito. sobre o valor agregado, mas o produto que vem de fora ele entra com 12 e nosso imposto, a maior parte, é 17. Sim. Mesmo assim, teria uma diferença de CM. Esse regime especial que a gente criou foi para que eu comprasse o produto por um valor, repassasse pelo mesmo valor, com a mesma alíquota de imposto. Esse regime especial levou 1 ano para sair. Eu me lembro que eu envolvi o meu contador na época para ajudar, juntamente com... Eu nunca me esqueço o nome da pessoa da Fazenda, que era o Romário. Era um cara, ele era funcionário da Fazenda do Estado, professor, um cara que entendia muito de imposto, e junto nós começamos a construir esse regime especial, que teve que depois ser sancionado pelo governo, passou pela Assembleia, governador, né? Mas foi 1 ano de construção. Eu ia toda semana Imagina a luta. para Florianópolis. E eu lembro que os meus sócios não acreditavam. Não, isso não vai sair, eles estão te enrolando. Né? Mas eu acreditava porque eu estava lá. Eu tava, né? E realmente não é uma coisa fácil, é uma lei que foi criada. Claro. E de fato, o regime foi feito, foi sancionado pelo governador, e esse regime ele prevalece até hoje e começou a valer para outros segmentos, porque daí, com o passar do tempo, outros segmentos começaram a ver que esse negócio da associação era interessante. Então, surgiu o de material de construção, de material escolar, de livrarias, enfim, criaram outras associações, e para todas elas esse regime especial teve validade. Né? Então, para nós, daí, quando a gente conseguiu esse regime especial, com aquela mini reforma tributária que teve em 2002, a gente pôde criar a tão sonhada bandeira. Nós criamos a bandeira Rede Top, porque até então não valia a pena pela confusão toda que era essa questão tributária. Em 2002, então, a gente criou a bandeira Rede Top. Nós éramos em 17 sócios na época. Nós fizemos um concurso interno com os colaboradores, né, para criar o nome. Contratamos uma agência e demos uma premiação, acho que foi R$500 na época, para o nome escolhido. Né? Vieram centenas de nomes. Mas um dos critérios é o seguinte: vamos ver se não está registrado. Claro. Né? E daqueles centenas de nomes que vieram, se não me engano, sobrou uns 10. Porque tudo que a gente tinha gostado, que era bacana, já estavam registrados. E, na verdade, a menina que sugeriu, ela não sugeriu top, ela sugeriu TOPS. T-O-P-I-F-S, né? Mas eu pensei, pô, TOPS não é legal, né? Pô, top é topo, né? Eu gostei do nome, eu sempre gostei do nome curto.
Daí, quando você bota o nome, Neumarkt, né? Nosso famoso shopping, nós conseguimos falar. Sim. Alguém de fora, Ninguém nem acerta, querendo, não consegue. É Neumark, na pior das hipóteses. E é Ou interessante New. que... Hã? Muita gente fala new market. New Market e outros, né? Se Cada um enrola fala de um tudo, jeito. né? Nós falamos correto porque a gente aprendeu, né? Porque Claro. não é fácil, né? E tantos outros nomes compridos que tem que a gente custa gravar. Fritz E pra- Reuter, que facinho que é. É, Pô, era uma boa ideia. nem falar, nem escrever, então nem pensar, né? Pior de tudo. Nossa, Hoje em dia, com a rede social para procurar ia ser fácil, né? Fazer uma brincadeirinha aqui. Vocês já botaram no Waze já? O Waze já mandou vocês passar pela Via Expressa, não? Não. Vocês já notaram, não? Não, Eu reparei. uso muito o Waze. Eu não saio de casa porque eu vou para Indaial todos os dias e o trânsito, às vezes, eu vou pela João Pessoa, pela Rua Bahia, pela 2 de setembro, e quando ele vai para a Via Expressa, ela fala Paul Fritz Kuenrick, Ah, verdade. Que é o fundador da Tecla. Sim. que é Kindrich, né? É, Kindrich. Kindrich. E ela fala Kuenrick. Olha como é difícil. Até para o robô é difícil, imagina para o ser humano, né? Eu também gosto de usar porque ele dá o horário do destino e tu fica um pouco mais calmo para chegar no horário, enfim. E assim, ó, hoje, para mim, cara, qualquer momento. Tá? Eu uso também. Eu uso porque assim, ele vai te levar, vai te tirar do trânsito, É. vai te levar para o caminho mais rápido, né? Então eu uso, não saio acho de legal. casa, não saio da empresa sem o Então Waze. nasce de uma colaboradora esse nome. Nasce só- de uma só colaboradora. ajusta ali, então. Então a gente criou, mesmo assim a gente premiou ela porque valeu a ideia, né? E nós achamos até incrível porque esse nome não estava registrado, né? A gente E ficou muito bacana. isso ficou. pegou Eu legal, gosto porque é um nome fácil. curtinho, é fácil para gravar, né? Enfim, isso foi em 2002 e com o passar do tempo a gente começou a mudar um pouco a característica dessa associação. Na época da bandeira, né, que a gente botou o Rede Top, voltando à história que eu comentei antes dessa incerteza jurídica que nós temos, quando a gente criou a bandeira, um dos pré-requisitos era o seguinte, ó, coloca a Rede Top, mas deixa o supermercado central, que era o meu caso, na fachada também, para ficar muito claro que aquilo lá, a empresa é supermercado central e que a Rede Top é só uma bandeira, uma associação, justamente para que se der algum problema não refletir para os outros, né? Mas no fim, e daí quando você olha, já existia franquia. McDonald's é franquia e tantas outras que a gente conhece, né? E na fachada está lá McDonald's, está o nome da empresa, a razão social. Porque hoje, se você for no McDonald's de Blumenau, vai ser uma razão social totalmente diferente. Sim. Usam o nome, que é uma franquia mundial, né? Mas, para nos resguardarmos, a gente deixou o nome. Hoje, com o passar do tempo, tiramos fora, mas no começo com essa dúvida, né? E até 2016 ainda era associação. Daí a gente foi para o Itapau Central, o nosso CD era lá, até que houve a necessidade, de fato, de a gente fazer algo maior. Hoje nós estamos lá em Indaial com uma sede de 13 mil metros quadrados, né, o nosso CD lá, todo o escritório fica lá em Indaial, na BR-470, ali uma transversalzinha, A próximo... galera que vai mais para as baladas lá perto do Mata Hari. Mata Hari, eu não queria falar, mas é isso aí, na rua do Mata Hari, então acho que é. Quando eu falo ali, até a própria Blue Star, que é Você em direto ao Mercedes, assunto. que é bem na entrada, né? Blue Star fica na entrada da rua, tem gente que não conhece. Quando eu falo Mata Hari, todo mundo conhece. É impressionante. Né? Isso. Então, lá nós estamos hoje desde 2017 e nós mudamos a característica de associação e hoje é uma empresa, Central de Negócios Rede Top, e que somos em 4 sócios dos 17 que já tivemos no passado, e a gente, nós somos hoje como se fôssemos uma empresa só, né, em algumas lojas, no próprio CD nós estamos, os 4 sócios têm uma participação, e algumas lojas, eu, por exemplo, tenho 4 lojas que são só minhas, outro tem 1, outro tem 2, e tem outro que tem 8. E nós temos 11 lojas que é do grupo. Né? Então, vocês tentam as fatias ainda individuais e cada Tem, um... mas elas praticamente só vende. Aham. Daí eu quero voltar, e como é que foi essa inspiração de fazer isso? Em 2010, eu tive a oportunidade de ir com a Abras, né, que eu participava já lá da Associação do Brasileira, né? Associação Brasileira. Nós fomos visitar uma empresa na Espanha, em Madrid, chamada La Hoja Mas. E essa empresa, por que nós fomos visitá-la? Porque ela exatamente, e na Abras eu participava, eu criei esse comitê, inclusive, fui um dos criadores, um comitê de centrais de negócio, porque esse movimento de centrais de negócio, assim como nós tínhamos em Blumenau, tinha no Brasil todo, cresceu muito, justamente todo mundo preocupado em sobreviver no mercado cada vez mais competitivo, vamos juntar os pequenos, unir força, né? Esse era o intuito. E a gente criou um comitê na Abras, o presidente na época da associação sugeriu. Em 2010, por esse comitê, a gente foi visitar essa empresa na Espanha, que chamava La Hoja Mas, e a história deles, engraçada, que é muito parecida com a nossa. Eles também começaram, só que eles um pouco bem antes, nos anos 70, porque os mercados, já tinham os mercados fortes na Europa, o Carrefour era um deles, né, e começou a expandir para os outros países.
E os pequenos preocupados, poxa, nós temos que fazer alguma coisa para sobreviver. A mesma história, exatamente igual a nossa. Eles se juntaram, lá essa especificamente eram 30, chegaram a ter 30 sócios durante muito tempo, e se juntaram também para comprar em conjunto, enfim. Não sei quantas lojas tinham, só que exatamente o que aconteceu com eles e aconteceu conosco, no meio do caminho não quis mais, saiu do negócio, vendeu para um outro sócio, o outro quebrou, o outro desistiu, enfim. E o CEO lá na época falou, que era um dos sócios, né, ele falou que quando tinha só mais 10 dos 30, ele pensou assim, poxa, nós temos que fazer alguma coisa, senão esse negócio vai acabar. E ele sugeriu que eles se unissem e transformasse aquela associação numa empresa, uma SA. E foi o que eles fizeram. Foi no final dos anos 90. E nós aqui criamos a nossa no final dos anos 90. Então tem um time ali de 20 anos, né? E eles hoje, quando nós fomos visitar em 2010, eles eram uma empresa só, eles detinham 50% do mercado em Madrid. Madrid, na época, tinha 6,5 milhões de habitantes, tamanho da cidade do Rio de Janeiro, né? E eles detinham 50% do mercado com 300 lojas. Uma coisa grande. E as lojas muito parecidas com as nossas. A maior loja deles tinha 2 mil metros quadrados. Tinha loja de 200 metros, 300 metros. Né? E eles tinham um CD fantástico, já automatizando. E eu voltei de lá muito empolgado, né? Porque a gente estava numa fase também da associação nossa aqui, passando por um ciclo assim, nós temos que fazer alguma coisa porque isso não está legal. Eu sentia que aquilo, né, não estava caminhando bem. A gente tinha que fazer algo diferente para poder... E quando eu vim de lá, eu voltei... Popular ou vai ou racha, né? Isso. E eu voltei de lá muito inspirado, cara. É isso que nós temos que fazer um CD só, porque cada um de nós já tínhamos o nosso CD. Enfim... quando eu reuni os sócios para contar a minha experiência, falar o que eu vi... Só foi você do grupo? Só eu do grupo, daqui da RedTop. E que eu falei que nós temos que agora juntar tudo, em vez de ser nossas empresas, nós temos que fazer um CD só, juntar tudo. Eu quase apanhei, literalmente. Cada um administrava do seu jeito, sim, né? Cada um tinha... cara, tu é louco, tu não sei o quê. Disse, não, gente, é isso, é futuro esse e tal. 2010. Em 2016, a gente provocou novamente essa missão, porque daí tinham entrado outros sócios lá no nosso comitê da Abras para conhecer, porque realmente era um case muito interessante. Daí eu convidei os meus sócios, todos, um de cada família. Nós éramos, na época, em 6 ou 7. Fomos todos lá para ver. Exatamente o mesmo roteiro que nós fizemos em 2010, com esse grupo, a gente repetiu em 2016. Daí o pessoal voltou impressionado. Aquilo que eu via e vi em 2010, eles conseguiram ver em 2016, voltaram convictos. Não, de fato, a gente tem que fazer isso, né? E a gente, de lá para cá, caminhou para isso. Nós estamos em 2023. Hoje a gente age, a RedTop é como se fosse uma empresa só, e nós estamos trabalhando para transformar numa empresa só mesmo, SA. Né? Então, nós já temos ali 11 lojas que é comum, toda a parte de CD, lá nós temos o CD, além de CD, uma padaria central. Naquela estrutura a gente tem 360 colaboradores, porque toda a parte comercial, marketing, RH, fica tudo lá. Por isso que eu falo, as lojas, né, que as 4 lojas que eu tenho, que são os meus filhos que tocam, fazem a parte administrativa e financeira dessas 4 lojas, mas todo o resto, marketing, compra, RH, é tudo centralizado. Né? A gente tem 360 colaboradores. E hoje a gente tem 26 lojas, que vai de São Francisco a Camboriú, no litoral, e vai até Lontras, passando pelo Vale, né? Gaspar, Blumenau, Pomerode, Indaial, Rio de Cedros, daí Lontras, Ibirama, Presidente Getúlio. E no litoral nós temos em São Francisco, Navegantes, 2 lojas, Penha, Pissarras e Camboriú. Total de 26 lojas. E como é que olha para trás, e não faz tanto tempo assim, 2016, basicamente para dar essa guinada, né? E olha para cá, superou a expectativa? Como é que está dentro desse planejamento estratégico aí a ação dessa associação? Rapaz, lógico que estou feliz com o resultado, né? Eu acho que a gente podia ter avançado já muito mais, porque quando você tem sócio, né? Depende de aprovação, né? Muito mais. Quando você é dono único, você decide e faz, né? Em sociedade, a gente tem que aprender a viver isso, né? Tem que respeitar a opinião de cada um. Então, tudo passa por votação. Nós temos hoje um conselho de administração, mas eu acho que o grande passo mesmo vai ser quando a gente se transformar numa empresa só. Hoje, eu estou como CEO da empresa, né? E a gente toma as decisões mais rápido e poder avançar mais, porque é um mercado muito competitivo, cada vez mais competitivo. Essa semana eu estive em São Paulo, saiu o ranking da Abras, e é uma coisa interessante, porque a gente vê
o movimento das regionais crescendo muito, as empresas regionais. Hoje nós temos uma rede Mateus que é lá do norte do Brasil. Ela passou o Grupo Pão de Açúcar. Olha só. Em faturamento, porque o Pão de Açúcar, que hoje nós falamos dele lá no início da nossa conversa, é o Grupo Cassinot, que é francês, né? Eles têm o açaí, que é atacado, e tem o GPA, o Pão de Açúcar, que é o supermercado. E eles separaram, fizeram 2 empresas. Então, o açaí é uma empresa e o GPA é outra. E o Mateus, esse ano, passou o faturamento do GPA, e é uma empresa regional. E a gente viu agora, recentemente, o Mufato, que é do Paraná, comprando um Macro, que é holandês, que é um dos primeiros players que veio de fora do Brasil para o Brasil. Uma empresa brasileira comprando uma estrangeira, sempre foi o contrário. Sempre o contrário. Né? É uma vitória, né? E a gente vê os mercados brasileiros, regionais, crescendo muito. E a gente tem que aproveitar também essa onda aí para crescer mais, né? Vamos falar um pouquinho dessa tua experiência enquanto líder empresarial, acima de tudo, basicamente iniciando pela CDL. O que representou para você estar à frente da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da cidade? Cara, foi uma experiência assim, incrível, né? Foram 5 anos e meio que eu dediquei da minha vida, e literalmente dediquei muito, porque eu, na época, eu olhava muito mais para a CDL do que para a minha empresa. Uma experiência muito bacana, que me abriu muitas portas, né? O fato de você poder estar discutindo as coisas que estão acontecendo na cidade, e a CDL, né, as entidades têm muito forte isso, a CIB, CDL, enfim, sempre foram muito ativas nesse sentido. Então, para mim, foi uma experiência fantástica, né? Apesar de que a CDL não é muito ligada aos supermercados, ou os supermercados não são muito ligados à CDL, se não me engano, tinha eu e mais um outro que eram sócios, a maior parte é de lojista, né, de todas as outras áreas, mas foi realmente uma experiência incrível, principalmente no sentido dessa convivência que eu tive com os órgãos públicos, de poder discutir. Foi lá que surgiu o Natal, né, foi durante o período que eu fui presidente, surgiu a Magia de Natal. Né? Magia de Natal foi um projeto fantástico, que pena que não teve continuidade, tem hoje com outro nome, mas o formato que a gente pensava para a época era totalmente diferente. Eu tenho isso é uma coisa minha, né? Eu sempre penso tudo muito alto, né? Eu não consigo, quando eu olho para um projeto, eu já vejo, né, onde ele pode chegar. Onde ele pode chegar, né? E então, entrando um pouquinho ali no Magia de Natal, quando a gente vislumbrou esse projeto, eu e a minha querida amiga Sara Fogaça, a gente pensava assim, num grande projeto turístico para a cidade, né? A exemplo do que é Gramado. Claro. Né? E impressionante, porque durante esse período a gente fez muito benchmarking com Gramado, muito, né? E o Luciano, que é um cara que tocava na época o Natal de Gramado, ele falou para a gente: nós aprendemos a fazer Natal com Blumenau. Nós falamos no começo da Hermes Macedo do Blumenau, tinha um Natal fantástico, aqueles desfiles. Ele fazia um portal, mas tinha um desfile, e outras empresas também participavam. E lembra que vocês não lembram? A decoração de Blumenau era uma coisa linda, porque daí a prefeitura se envolvia e também fazia decoração. Eram umas peças gigantes com lâmpada dentro. Realmente era muito bonito. E Gramado veio aprender com Blumenau. Eles falavam isso, né? E olha que é o Natal de Gramado. E a gente tentou resgatar isso. E para mim era um projeto belíssimo, que ele tinha, obviamente, com toda a dificuldade da parte financeira, porque é muito difícil captar, né? E tem um custo muito alto. Nós fazíamos todos os eventos gratuitos, as apresentações, os desfiles, aquelas fantasias. Tinha um custo muito alto, né? Decorar a cidade. O meu sonho da Sara, por exemplo, era decorar a cidade lá do SESI, passando pela Rua Itajaí inteira, o centro inteiro. Daí o centro seria Beira Rio, Rua 15 e Rua 7 de Setembro, e até mais ou menos na FURB, Rua São Paulo, olha, né, Martin Luther e Rua 7. Olha o tamanho desse troço, cara. A decoração é muito cara, né? A gente conseguiu, em alguns momentos, fazer um pouquinho mais simples, depois foi reduzindo, porque não tinha dinheiro. E também a ideia não era concentrar tudo na Vila Germânica, né? Você tem que levar para a cidade, né? A Rua 15, que para mim é a nossa principal rua. Esse é o erro estratégico atual que você avalia? Eu acho que não é um erro estratégico. Lógico que lá tem estrutura, tem os pavilhões, que se chover as pessoas podem, né? Mas voltando a Gramado é a cidade inteira. Apesar que eles levaram hoje o desfile, também tiraram do centro, porque os lojistas reclamavam muito que atrapalhava, levaram lá para hoje é um pavilhão, né? É uma
outra modalidade, mas também independente de chover ou não chover, que Gramado, quando chovia, não tinha, cancelava o desfile. Imagina, você foi lá com a sua família, se organizou para ver um Cheguei desfile. a passar por isso, comprei o ingresso. E não pode assistir. Não, depois reembolsava no outro dia. E hoje, né, independente de chover ou não chover, porque é um espaço fechado, mas eles estão num patamar muito grande. Mas a cidade respira Natal. Tem outras atividades em diversas regiões da cidade. E é o que a gente pensava. Né, para justamente porque, vamos lá, o nosso turismo nos últimos anos está muito em cima de cerveja, né? É Oktober, a Sommerfest, Festival da Cerveja, tudo cerveja, cerveja, cerveja. Acho legal, porém qualquer um faz festival de cerveja. São Paulo faz, outros lugares fazem, né? O Natal é uma data muito importante e o Natal, e eu vejo o Oktober, por exemplo, quantos dias? 17 dias? 20 dias que vão lá, que gira o comércio em torno disso. O Natal a gente pode começar a trabalhar novembro até janeiro. É praticamente 3 meses para trabalhar Natal e trazer turista. Olha como isso muda. Né? A ideia era essa, fazer com que o Natal crescesse para a gente trazer turista numa época... Vocês lembram que uma época que a gente até brincava, né? Pode passar uma porteira na Itapuã Norte, uma porteira aqui na Rua Itajaí, porque não... Movimento zero. Movimento zero. Né? E acho que o Natal, depois criou-se também o Réveillon, foi na mesma época mais ou menos. Esses dois movimentos que houveram aí deu um crescimento gigante para o turismo. Apesar que eu sempre dizia o seguinte, né? A gente que é do comércio, de supermercados principalmente, que não para nunca, nós não paramos, né? Hoje a gente para 2 dias por ano, que é dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, então a gente sempre fica muito na cidade. Mesmo que, vamos falar, dos anos atrás, hoje o Blumenau tem o quê? 370 mil, mas uns anos atrás talvez tivesse 250 mil. Que saia da cidade 50 mil, 100 mil pessoas, que não sai. Mas ficam 150 mil. O que essas 150 mil pessoas vão fazer? Né? Então tem espaço. Dizer que a cidade fecha, não fecha nada. Não passou certo. Né? Hoje, até talvez o próprio comércio já também criou uma outra cultura, né? Já abre... Porque, poxa, você tem um ponto comercial e imagina, vem alguém de fora, a cidade está toda fechada, né? Restaurante fechava. Hoje eu acho que já mudou bastante isso. Mas, Paulo, em específico ao Natal, o que você acha que deveria ter mudado? O que você acha, avaliando para hoje, do que vocês faziam na época, o que distorceu no meio do caminho? Eu acho que deveria ter continuado com uma decoração maior na cidade, no centro, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a Rua 15 de Novembro, em Blumenau, e foi uma preocupação quando eu assumi a CDL em 2010, tanto que nós criamos um projeto chamado Shopping a Céu Aberto, porque hoje a cidade cresce muito para os bairros, acho que o comércio de bairro fortaleceu muito, mas a Rua 15 de Novembro, para mim, é uma das ruas mais bonitas de cidades que eu conheço. Tem um charme, né? Tem um charme. Porém, quando a gente olha para o comércio, tá morrendo. O mix de loja está horrível. Está horrível. Né? Ele não tem um mix de loja, né? Não tem. Tanto que chega às 18 horas, fecha tudo. E a rua fica deserta. Outro dia eu fui numa reunião no Edifício Brasília, acho que era véspera de um feriado, se não me engano, ou, me lembro o que tinha acontecido, e a minha reunião era às 7 da noite. E o comércio ia ficar... Cara, era véspera de Natal. Véspera de Natal, tá? As lojas eram para estar abertas até às 9 da noite. A minha reunião era às 7. Eu pus o carro na Rua 15 e, como eu tinha um tempinho, disse, eu vou fazer um lanche antes. Né? Eu não consegui. Não tinha nada aberto naquele ponto ali da Rua 15. Né? Edifício Brasília é o alto da 15. Sim. Não tinha nada aberto. As lojas, muito pouca loja aberta, e o comércio fica aberto até às 9 da noite. Sábado, pode ir lá hoje, 1 da tarde fecha tudo. Tem fecha uma ou 2 lojas abertas até às 3, até às 4 horas. Edinho, essa para mim, quando eu assumi a presença da CDL, para mim foi a maior indignação, porque no meu caso, em supermercado, o maior movimento é no sábado. Olha só. Mas, de um modo geral, a tua empresa tem varejo, não é a mesma coisa? Inclusive tem uma loja na Rua 15. Qualquer lugar é sábado o dia que mais vende. Claro. E isso fechava a loja 1 da tarde. Eu não conseguia entender. Porque assim, vamos lá, hoje, pega o casal moderno principalmente, todo mundo trabalha, né? Trabalha marido, trabalha mulher. Durante a semana, trabalha o dia inteiro, à noite tem as suas atividades, muitas vezes estuda, né? Qual é o tempo que as pessoas têm para hoje com tranquilidade para comprar? É no sábado e no domingo. É isso aí. Tudo é que os shoppings estão cheios. Por que os shoppings estão cheios? Tanto que, olha, é muito engraçado, porque eu tinha um amigo que tinha loja no shopping, no e-market, e ele dizia assim, há muitos anos ele tinha loja lá, ele fazia parte da diretoria do CDL, a alegria do shopping é quando a Rua 15 fecha a 1h da tarde, porque vai todo mundo para o shopping. Tá? E se você olhar, muita gente gosta de loja de rua. Nem todos gostam de ir para o shopping, até vão também. Mas um dia bonito, né? Como tem hoje um dia de sol.
Pô, ficar andando na rua 15 ou em qualquer lugar no comércio. Paulo, mesmo essa questão que alguns abrem momentos aí sazonais do ano, mas a falta da certeza desse horário. Ou seja, o shopping eu posso ir às 9 horas da noite, que eu tenho certeza que eu vou encontrar a loja aberta. Exatamente. Agora, eu vou até na 15. Vai estar aberto, será? Isso. Sempre fica naquela incerteza. Isso. Pô, já fechou? Isso. E eu vou trazer para a minha realidade, Mazinho, quer ver? Ó, nós sempre relutamos muito, né? Eu fiz parte disso, porque eu participo do sindicato. Hoje eu sou presidente do sindicato dos mercados de Blumenau, mas do Sindicato de Lojas, porque o Sindicato saiu do Sindicato de Lojas. Eu sempre participei. Principalmente das convenções, onde se discute de qual feriado que abre, qual que não abre, qual horário, né? E nós brigamos durante muitos anos para não abrir os domingos. Nós brigamos para isso, não abrir os mercados aos domingos. Quando veio para Blumenau o Big entrou com uma ação e começou a abrir os domingos. Nos obrigou também a abrir o domingo. Claro. Mas antes do Big vir, a gente abria 2 domingos por mês. Se não me engano, era o primeiro e o último. Mas o cliente nunca, vindo ao encontro, tu acabaste de falar, o cliente nunca sabia. Será que está aberto? Será que não está? Porque como é que a gente sabia que ia estar aberto, mas mesmo comunicando na cabeça do cliente, aos domingos o mercado não abre. Então não adianta abrir. Não. A gente, tanto que nós abrimos e levava prejuízo, porque, né, traz o colaborador, tinha que pagar um extra para vir no domingo e não vendia. A partir do momento que veio o Big para Blumenau e nos obrigou a abrir todos os domingos, mudou. Hoje, o cliente sabe que os domingos o mercado está aberto. Mudou. Tanto que hoje, domingo, praticamente é o segundo melhor dia de venda. Perde só para o sábado. E deixa eu aproveitar esse gancho contigo. Já não caberia um mercado 24 horas? Eu acho que não. Que Balneário, por exemplo, que exerce, faz essa situação, a gente já vê outros municípios até... Mas Balneário é só na temporada. Não, sinceramente, eu não sei se tem movimento. Mas assim, os mercados... Um horário estendido, talvez? Além das 10? Às 10. Pode ser. Hoje a grande dificuldade, Mazinho, é mão de obra. Né? Em primeiro lugar, depois das 10 já não tem mais ônibus. Como é que você faz? Eu entendo isso também, mas, sabe, pego pela questão, Paulo, vamos pegar só nosso público, por exemplo, universitário ali. Esse do dia a dia, que trabalhou o dia inteiro e à noite estuda. Muitas vezes, eu já me peguei várias vezes por isso. Depois das 10 é o horário que daria aquele tempinho, fosse até uma meia-noite, por exemplo, você conseguiria fazer compras. Balneário tem, né? É até meia-noite e começa às 6 da manhã de novo. Eu não sei se todos, tá? E também não sei se fora da temporada. Na temporada, com certeza, justifica, né? Sim. Balneário Camboriú chega a ter pelo menos 500 mil habitantes na temporada, né? Sabe, pelo menos o horário estendido, porque até 10 fecha tudo. Literalmente ali acaba todo mundo, né? Teve um tempo que ia até às 11, alguns. O Angeloni fazia isso, na pandemia, depois eliminou. Nós fomos obrigados a reduzir, tanto que nós fechávamos às 9 da noite, principalmente porque não tinha transporte público, né? Mas a dificuldade é de mão de obra, é de transporte público. Eu acho que caberia, sim, talvez, pelo menos, não todas, né? Você pega um supermercado de bairro, não, mas... mas não. Mas a loja 24 horas, eu lembro que teve um movimento muito forte no Brasil. Você ia para São Paulo, você encontrava diversas lojas 24 horas. Curitiba, os grandes centros. Florianópolis tinha uma loja que abria 24 horas, mas acabou sucumbindo, porque não tem movimento, né? É muito ruim. E principalmente pela dificuldade da mão de obra, né? Porque esse das 11 horas, eu sei que, ajuda pra caraca. Eu lembro assim que muitas vezes frequentei esse das 11 horas e tinha movimento. Porque é mais aquela 1 hora. Tu tá saindo do teu local e Blumenau funciona tudo basicamente às 10 horas. Sim. E aí o cara tá livre para pelo menos fazer aquela última compra. Porque a faculdade termina às 10, né? Tudo às 10. Sim. Tudo às 10. É que a cidade, às vezes, tem que passar um pouquinho essa barreira até do pensamento pequeno em algumas questões. Esse próprio horário do transporte coletivo às 10 já está decretado há quantos anos às 10? Quer dizer, por que não avançar um pouquinho nesse... Né? Eu lembro o Napoleão, quando foi prefeito, botou os ambulatórios para a meia-noite. Sim. Mas depois recuou. Também recuou. Não durou muito tempo essa questão. Foi mais uma mídia de campanha e tal, e depois recuou. Essas coisas que não dá muito para entender, sabe? Mas será que o fato de recuar é porque, assim, de novo, né? Tudo nós temos uma dificuldade muito grande em todos os segmentos de mão de obra. Sim. Né? A saúde é uma mão de obra... Sem dúvida. Acho que mais difícil ainda. E muitas vezes você manter um estabelecimento aberto, né? Vamos lá, falando aí da saúde, e não ter movimento, porque eu tenho uma passagem muito engraçada que aconteceu comigo, que eu fiquei praticamente uma noite no hospital, que foi quando meu pai adoeceu e acabou falecendo, e cheguei lá por volta das 6 da tarde. O hospital, uma muvuca, muita gente, um entra e sai, gente arrebentada, gente. E com o passar da hora... vai acalmando, 10 da noite não tem mais quase ninguém, meia-noite não tem ninguém, de madrugada não tem ninguém. Eu passei a noite no hospital, até às 5 da manhã, não tem ninguém.
Nem começa às 5, 6, começa a vir movimento. Pô, engraçado, as pessoas têm horário para ficar doente, cara. É incrível. Impressionante. Porque assim, ó, se eu estou doente, para mim o melhor horário para ir é à noite, porque tem um movimento menor, né? Não vai ninguém. As pessoas esperam para ir no outro dia. Daí, quando você pega, voltando, né, à área de saúde pública, pega um bairro que é um lugar que não é muito seguro. Então, acho que tem esse problema sabe, também, né? Aí que eu falo, Paulo, assim, às vezes, criar entende? Tu tens aquela opção, porque desafoga, por exemplo, já o próprio hospital em alguns momentos. Então, não ser radical, nem para todos, mas também não ficar no zero. Hoje a gente está muita coisa no zero. 10 horas acaba morrendo. Eu acho que porque assim, eu acho que tudo depende de demanda. Demanda, claro. É demanda, teste, né? Fazer análise. Se tiver espaço para isso, eu acho que tem que fazer assim. Culturalmente a gente se adapta a essa questão e às vezes sobrecarrega em determinados horários. Então, se você amplia um pouquinho, vamos fazer experiência. Esse mercado, a questão do mercado, um mercado que fique de fato até às 11. Vamos espalhar isso pela cidade. É um cara que sai na frente. Eu lembro muito, Paulo, na época que eu estava no bem-estar animal, a questão de animais em shopping. O primeiro shopping que, na época, nós conversamos sobre isso vem da minha gestão. É o Shopping Parque Europeu. Começamos a fazer uma experiência às quintas-feiras. E aí vem do que tu falaste. Poxa, mas o pessoal não sabia se é quinta, se é terça, se é a primeira quinta do mês. Sim. E eu falei para eles, cara, vamos ser mais audaciosos, vamos abrir isso aí. Aí os caras até pensaram, pô, mas Eliomar, todo dia animais aqui, como é que vamos trabalhar isso? Será que não vai dar muito problema? Fomos costurando isso até com os lojistas e tal, e abriu. Não deu uma semana, o Neumark estava me chamando para uma reunião. A repercussão foi fortíssima. Sim. E passou inicialmente tudo pelo Shopping Parque Europeu, que é certo se diz. E logo o Neumark também abraçou a ideia e assim começou as coisas a avançar. Ou seja, ampliou-se a parte, vamos dizer assim, de acessibilidade, porque as pessoas já não se confundem mais os dias, mas mais do que isso, eu vejo, a cultura foi modificada. Sim. E hoje todo mundo convive sem qualquer problema. Inicialmente era uma problemática que parecia de outro mundo. Parecia o cachorro ia brotar dentro da comida do cara, que sempre se fala é da parte mais extrema, né? Mais radical. Mas se eu estiver comendo, meu Deus, isso é uma parte tão pequena de toda a complexidade que é um shopping, mas vai nesse ponto. Então, nessas coisas que eu falo, sabe, Paulo? Às vezes, entrar em algumas situações... Até porque, né, hoje o tamanho de Blumenau vai logo estar com 400 mil habitantes. Exatamente, né? Exatamente. E a cidade, quanto maior, as demandas aumentam, as pessoas querem ter um tempo maior para tudo. E eu acho que concordo. Do ponto de vista empresarial, obviamente que você avalia, vale a pena ou não vale a pena? Claro, eu vou ter movimento ou não vou ter movimento? A viabilidade. Sem dúvida. Né? Eu vou ter colaborador para atender, eu vou ter... Então, quando você bota na balança, né? E quando você analisa lá o DRE, né, que vê que não compensou, então daí eu acho que... Mas óbvio que tendo demanda... Eu sou... Para mim é o seguinte, né? Eu sempre fui esse meu pensamento. Cara, deixa livre. Se eu quiser abrir 24 horas, eu abro 24 horas. Se eu quiser... né? Até porque eu acho assim, quando você resolve ser empreendedor, né, você empreende para ser dono do teu negócio. Exato. Então, quem decide o meu negócio sou eu. Exato. Não quero ter interferência de outro. Né, que vem dizer a hora que eu posso abrir, a hora que eu tenho que fechar, isso para mim não existe. Perfeito. Acho que tem que ficar livre para fazer, né, trabalhar 24 horas, trabalhar 24 horas. Sem dúvida. Sheila. Legal. Batemos 1 hora de programa e eu tenho que fazer aqui as perguntas da audiência. A gente abriu lá para os nossos... para quem assiste o programa mandar perguntas. Eu separei 3 que elas estão linkadas entre elas, por isso que eu escolhi essas 3 específicas. A primeira veio da Viviane, ela pergunta assim, Paulo, até onde vai chegar o movimento de expansão do mix de produtos dos supermercados, incluindo eletros, eletrônicos, PET, etc.? Até onde vai acabar? Não vai acabar. É assim, ó, Viviane, né? Viviane, você não tem noção da quantidade de produtos que a indústria lança. Tá? O Edinho é da indústria. Sim. E ela tem essa necessidade. Ela precisa, tanto que eles chamam de inovação. Produto novo para a indústria é inovação. Né? Um produto que não existia que vai ser oferecido para o cliente. E a gente sempre diz, né, que no supermercado a gôndola não é elástica. O que eu faço quando chega um produto novo? Eu sou obrigado a tirar alguma coisa ou diminuir o espaço de outro. Né? Isso é uma briga que vocês não queiram saber. Né? Porque a indústria ela te força. Daí você pega uma grande indústria, pior ainda, porque ela quer que você coloque, inclusive ela impõe, para te conseguir um desconto melhor nesse produto, você vai ter que botar esse. E como é que a gente faz com o espaço? Né? Isso não vai acabar nunca, porém, da mesma forma que surgem muitos produtos, se descontinuam muitos outros. Eu me lembro que, uns anos atrás, eu estava, inclusive, na Abras, e foi feito um levantamento naquela época, eu não lembro muito bem, mas era assim, tipo 200 mil produtos foi lançado no ano, mas foi descontinuado 170 mil. Então, da mesma forma que sempre surgem produtos novos, e é uma necessidade do cliente, o cliente não quer ir na loja ver sempre a mesma coisa. Sim. Ele quer ver novidade, né? Por isso que chama de inovação,
Mas isso não vai acabar nunca. E talvez ela esteja também se referindo ao... Ela citou ali eletro, citou bazar. O supermercado, quanto mais produto ele puder botar, ele vai botar. Né? Porque justamente para atender, nós estamos falando aqui de demanda, né? O cliente hoje ele quer ir num lugar e quer resolver a vida dele num lugar só. Perfeito. Imagina ele tem que comprar, ir numa loja comprar eletro, outra loja comprar carne, outra loja, ele quer ir lá e quer comprar tudo lá. Então, a tendência, obviamente, né, que os hipermercados já estão deixando de existir, que é o que tinham tudo isso. Sim. Hoje as lojas estão mais compactas e esse mix tende a diminuir. Mas sempre vai ter espaço para colocar aí todos esses itens que ela citou aí e mais ainda que isso. Esteve conosco aqui o Adriel, da Atual Pet, e ele tem lojas de pet shop em mercados. E ele está mudando a estratégia dele por causa disso. Ele está saindo dos mercados, porque o mercado também tem a ração. Isso. E a ração num preço mais acessível do que a dele. A dele é mais premium, mas a maioria das pessoas não quer o premium. A maioria das pessoas quer ali está comprando dia a dia. O animal virou integrante da família, então compra a comida junto mesmo. Isso mesmo. E aí ele está saindo do mercado por causa disso, que o mercado virou um concorrente dele na mesma praça. Nós temos, qual é o nosso tempo aqui? Nós temos um tempinho, não? Bora. Olha só que interessante, do mundo pet, né? Em 2019, quando a pandemia foi 2020? 2020. É. Em 2020 eu estive em Nova York, na NRF, que é o maior congresso de varejo do mundo, né? E a gente foi fazer visitas técnicas. E a gente esteve lá numa rede de lojas pet. Nova York, para ter uma noção, cada família tem 3 pets. Olha só. Né? Daí cachorro, enfim. E me surpreendeu, uma loja gigante, 80% de tudo que eles vendem naquela loja de comida, o ser humano pode comer. Caramba. 80%. Olha só. Porque as famílias, aquilo que tu falasse, né? Eu vou comprar para mim, mas quero comprar para o meu pet também. As famílias querem poder comer aquilo que o cachorro também come. E, inclusive, produtos de higiene, marcas de shampoo, de condicionador, de perfume. O mesmo perfume que bota no cachorro eu quero usar. O mesmo shampoo que eu lavo meu cachorro eu quero usar. Olha que interessante. Olha só. E nós estamos falando em 2020, né? 80% dos produtos. Olha só. Eu só queria pegar um recortezinho ali, Sheila. O Paulo, tu comentasse rapidinho ali do hipermercado, que a tendência eles desaparecerem, as lojas vão ficando mais compactas, a tendência é não ter mais lojas grandes assim. Hipermercado surgiu no Brasil, acho que foi nos anos 80 também, e eram lojas gigantescas, né? 13 mil metros quadrados. Que chamam a atenção. 15 mil metros quadrados. Imagina hoje, nessa corrida do dia a dia, você entrar numa loja de 15 mil metros quadrados para fazer uma compra. Quem é que tem saco? Né? E elas foram diminuindo, daí lojas de 8 mil começaram a ser chamadas de hiper, 6 mil ser chamadas de hiper, e quando em algum momento elas foram de 13, 15 mil metros quadrados. E hoje praticamente já não existe mais, tem muito pouco, né, hipermercado. O último aí era o Extra, que era do GPA, que a gente citou aqui, foi vendido para o Açaí, que é do mesmo grupo, né, as lojas, e transformaram o Extra em Açaí. Então, algumas lojas no Brasil ainda existem, lojas um pouco maiores, que ainda são chamadas de hiper, mas a tendência, hoje o que mais cresce são lojas menores, lojas de vizinhança, inclusive, que a gente chama, né? Que é aquela do bairro, aquela que você vai lá para uma conveniência, aquela que o dono conhece o cliente, né? E tem os atacarejos, hoje, os atacados que se compara ao hiper, mas são lojas de 5 mil, não são muito maior que isso, 3 mil, 5 mil, né? Que meio que substituiu aí o hiper. Então, em contrapartida, prolifera lojas ao invés de uma estrutura maior, uma coisa... Exatamente. Hoje o cliente quer facilidade, né? Ele quer agilidade, quer facilidade, ele não quer mais perder muito tempo. Fala-se que nós temos hoje 9 canais onde o cliente compra. Né? Canal, então, loja de vizinhança, supermercado, mini mercado, canal farma, que muitas pessoas, né, a parte de higiene aí compra em farmácia, tem açougue, tem padaria, tem conveniência de posto de gasolina, tudo isso é um canal onde o cliente se abastece, dependendo do momento do dia ou da vida dele. E nós, nesse movimento todo, a gente tem que estar se adaptando a isso, né? Nessa agilidade, o e-commerce, que é um momento também, às vezes, o cara quer comprar de casa, não quer estar indo numa loja, enfim. E nós temos que nos adaptar a todos esses modelos, né? Mas a gente vê que, de fato, o cliente quer cada vez mais comodidade, mais conveniência, não quer mais estar aí entrando numa grande loja, perder 2, 3 horas, às vezes, para fazer a sua compra. Mas o Top também está lançou um atacado, né? Sim, nós temos 5 lojas. 5 lojas. Que é o Preceiro, que nós chamamos. Ainda não temos em Blumenau, mas teremos. É isso aí. Legal.
Uma pergunta do Maicon aqui, que certamente ele assistiu o nosso penúltimo episódio, e ele botou assim, ó, na Europa existe um conceito de compre local, onde os supermercados estimulam o consumo dos produtos produzidos na região. Existe interesse da Rede Top em ter este modelo implantado nas lojas? Eu até já criei um programa desse, sabe, que eu acho muito bacana. A CATS, a gente faz um trabalho nesse sentido. Nós vamos ter a feira agora em junho. A gente cria um espaço lá para o agricultor local, justamente para os mercadistas conhecerem e fomentar. Muitas vezes o que falta para o produto regional é ele se profissionalizar, né? Ter um conceito de ter aí as licenças para poder vender, porque se eu tenho, nós estamos hoje, eu citei aqui, nós estamos em 14 municípios. Para vender de um município para outro tem que ter uma especificação diferente. Às vezes tem um custo e as pessoas não querem, mas a gente trabalha em um produto regional, bastante, né? Precisa dessa parte de geleia, a parte de embutidos, que as pessoas gostam, a gente acaba trabalhando. Mas eu pensei até em criar, já tentei criar, inclusive nas nossas lojas. Todo mundo adora a feira livre, né? Eu gosto muito também. Um espaço parecido com isso, com produto local. Mas muitas vezes inviabiliza, mas eu acho bacana. Lá é muito forte isso, né? Mas eu acho que a gente tem que fomentar assim. A gente faz de uma certa forma, mas poder fazer ainda mais, né? Até para realmente a agricultura familiar, eu acho um projeto fantástico. E a gente acha que Blumenau não tem, mas tem muito, é a nossa região. Então, se nós olharmos de Blumenau, né, mais para o Alto Vale, tem muito. Eu acho importante fazer isso, tá? Eu acho bacana. Legal. No gancho dessa, para fechar, a Heloísa perguntou como a sua empresa está lidando com a crescente demanda por produtos orgânicos e sustentáveis. Está no nosso foco. Inclusive, nós criamos lá um comitê de ESG, né, para trabalhar justamente essa parte da sustentabilidade ambiental. É óbvio, né, que ainda essa preocupação, muitas indústrias estão atuando muito forte em relação a isso, não todas. É uma mudança de cultura, mas o orgânico ele tem um preço maior que muitas vezes o cliente não quer pagar. Além dele ter um preço maior, ele tem uma vida útil menor, justamente por não usar agrotóxico. O produto não é tão bonito visualmente como o outro que, né? Você pega um tomate, o tomate talvez não seja o melhor exemplo, mas uma cenoura, por exemplo, orgânica, uma cenoura que é produzida da forma normal, ela é totalmente diferente. Ela é menorzinha, ela é mais tortinha, ela foge um pouco do padrão, e as pessoas acabam olhando muito para isso. A gente tem hoje, a gente desenvolve alguma coisa do orgânico em termos de hortifruti, mas tem também orgânico industrializado, né? Que é muito forte, as indústrias estão investindo muito, e a gente tem já a seção de saudável, onde a gente coloca esse produto. Mas, como eu falei, depende muito de demanda. Esses produtos eles acabam sendo mais caros do que o outro, nem sempre o consumidor quer pagar. E todo produto tem prazo de validade, todo, sem exceção. E muitas vezes a gente esbarra nisso, né? Tem que comprar uma quantidade, não vende, perde. Então a gente tem que cuidar muito também para não ter esse desperdício que acaba trazendo prejuízo para a empresa. Mas o consumidor está cada vez mais preocupado com isso e nós temos que atender essa demanda com certeza. Mas, Paulo, até nessa questão do preço, né? Por que ele é tão mais alto? Assim? Tem produtos realmente que eles saem bastante do conceito, né? no comparativo de uma situação com a outra, e aí muita gente deixa de consumir porque ele não pesa muito no orçamento. Como é que você avalia isso para nós? Porque assim, uma vez eu fui visitar um fornecedor nosso, inclusive na Vila Itopava, infelizmente ele perdeu tudo naquela tragédia de 2008, ele produzia tomate orgânico. Uhum. E como é que era produzido tomate orgânico? Eram estufas de plástico, tinha toda uma estrutura. O tomate é um produto muito sensível, né? E o que mata o tomate? São as pragas. E como é que você mata a praga? Com agrotóxico. E para produzir de forma orgânica não pode usar agrotóxico. Então a perda é gigante, porque queira ou não queira, tem que usar outras coisas naturais para combater as pragas, mas elas existem e acaba perdendo muitas vezes parte da lavoura, e isso encarece. Então, para poder vender aquele produto sem agrotóxico, ele cobra mais caro. Por isso que é mais caro. Mas até nos produtos industrializados também acaba... porque a matéria-prima é orgânica, né? Todo produto que a gente come, ela vem do campo. Então, produz de forma orgânica, industrializa o produto que foi produzido de forma orgânica. Como a eficiência é mais baixa, porque tem muita perda, encarece o preço. Exatamente, é isso. Porque culturalmente você já vê que já dá uma adaptação de muitas pessoas, mas que ele não chega no hora H, o orçamento pesa. E aí o cara acaba vindo para baixo. Se nós formos para a Europa, que foi citado pela a pessoa que fez a pergunta, na Europa não tem essa quantidade de pragas que nós temos no Brasil. Por quê? Por causa do frio. Nosso clima tropical aqui é favorável para as pragas, né? E lá não tem, tanto que quando você vai no supermercado na Europa, né, o mercado público na Europa, você vê aqueles queijos,
tudo sem muita refrigeração, tudo, né? Nós aqui não podemos. Aqui nós temos uma série de impedimentos. Lá não. Né? É incrível como é que os caras comercializam lá nos supermercados. Totalmente diferente de nós, porque lá é permitido, aqui nós não podemos. Né? Ô, Paulo, a gente já está basicamente com o nosso tempo estourado, mas eu tenho que ainda abordar duas situações importantes contigo. É inegável a tua participação como presidente da Associação Catarinense de Supermercados. O que representou isso? Um empresário de Blumenau, à frente, são grandes empresários que nós temos em Santa Catarina, grandes redes. Como é que foi chegar nessa função e exercê-la acima de tudo? Eu, na verdade, óbvio, né? Eu participo da CATS há muito tempo, fui vice-presidente regional aqui, que daí ficava responsável pela região. Não que eu nunca tenha sonhado em ser presidente, porque para mim estava distante, né? Porque, poxa, a CATS é Florianópolis, né? Mas... O sul do estado muito forte no ramo de supermercado. Exato. E daí um dos presidentes me convidou para ser o vice-presidente dele com o propósito de ser o próximo presidente. Porque você tem que preparar isso, né? Mandato de 2 anos, e eu estava como presidente da CDL, quando ele me convidou. Tanto que eu disse, Paulo, pensa e me responde. Eu nem respondi. Disse, vai esquecer, vai convidar outro, né? Passou um mês assim, disse, Paulo, precisa da tua resposta. A gente tem que formar a chapa e tal. Eu disse, eu estou ainda como presidente da CDL, que me tomou bastante tempo, eu tenho 1 ano de presidência, então, se tu aceitar, eu vou... Porque o vice nunca faz muita coisa, né? Eu não vou participar muito durante esse ano, na hora que acabar a presidência da CATS, eu me dedico mais. Não, pode ser. Mas o propósito é que tu sejas presidente daqui a 2 anos. Eu disse, tá bom. Aí foi assim que aconteceu. Para mim foi incrível, né? Porque daí a experiência dentro do meu segmento, eu citei a CDL, que foi para mim fantástico, mas não era segmentos do mercado, né? Que me deu uma baita bagagem em outros setores. Mas a CATS é especificamente de supermercados. Então, tudo aquilo que eu brigava lá no bom sentido estava beneficiando a minha empresa, né? Então, isso era muito importante. É uma entidade, uma das mais organizadas do estado. Hoje nós temos uma sede maravilhosa. Belíssimo, eu ia dizer, na entrada da Ponte Florianópolis. Foi ali, né? Eu que inaugurei, Belíssimo. foi na minha gestão, mas o projeto começou antes, obviamente, né? Mas a obra começou justamente quando eu assumi a presidência. Então, não conheço por dentro, mas por fora ela é imponente. Vamos combinar para um dia lá conhecer. A gente divide lá com a Facisc, né? O terreno era da CATS, e a gente, em parceria com a Facisc, construímos juntos. É um lugar belíssimo, um lugar fantástico. Para mim foi uma experiência incrível. Quando eu comecei a presidência da CDL, teve a greve dos caminhoneiros. Foi um momento muito difícil, todos vão lembrar, faltou mercadoria, foi um caos. Eu tinha acabado de assumir. Então, você lidar com tudo isso, né? Porque daí preço subiu, falta mercadoria, enfim. Infelizmente, né, uma coisa que eu dei muita entrevista nos 4 anos aí do meu mandato, justamente por conta da greve dos caminhoneiros, depois por conta da pandemia. E quando acontecem essas coisas, os preços sobem. E o cliente acha que a culpa é do supermercado. Sim. Né? E eu sempre deixei muito claro, gente, o supermercado ele não é formador de preço. Nós somos repassadores de preço. Eu compro da indústria, coloco o que eu tenho colocado nas minhas despesas, meus custos, boto uma margem e vendo. Quando o produto aumenta, não é porque o supermercado quis aumentar, é porque a indústria aumentou. É o caso do leite, porque é muito sazonal. Agora o arroz vai dar um aumento, porque parece que está dando um problema na produção de arroz mundial, então tende a subir. E a gente depende muito disso, né? E as pessoas criticam, nós sempre fomos os malvados, digamos assim, né? Porque sobe preço. Não, quem sobe preço é a indústria. E com o nível de concorrência hoje, eu não consigo formar o meu preço do jeito que eu quero. Sim. Eu tenho que vender o que o meu concorrente vende, né? Se eu pegar um produto e se eu quiser vender por 10, mas o mercado vende por 8, eu não consigo vender por 10, ninguém vai pagar, porque as pessoas sabem o preço. Então, nós somos repassadores de preço, não formadores de preço. E lá na Guerra dos Caminhoneiros aconteceu isso, na pandemia, então, foi um caos, né? Então, para mim, foi uma experiência assim, incrível, e comandar um setor a nível Estado, e o setor supermercadístico catarinense ele é muito forte. Hoje, aliás, né, pode-se falar assim que a gente não perde nada para país nenhum do mundo. O setor supermercadista, de modo geral, brasileiro, mas o catarinense é muito profissional. Como é que é o nível de Brasil nesse ranqueamento aí, catarinense? Hoje, semana passada, saiu o ranking das 30 maiores empresas do Brasil. Nós temos 3 entre as 30. Opa! Santa Catarina. Nós somos 1% do território nacional, né? Pois é. Acho que 3% do PIB. E no supermercado, nós somos 7% do PIB desse mercado. Então, é um setor realmente muito pujante, redes regionais muito fortes, né? Lojas belíssimas, organizadas, com tudo que tem de atual a nível de mundo. Então, Santa Catarina realmente é um setor muito pujante. Assim.
cresceu muito nos últimos anos, principalmente, né? E a CATS tem um papel fundamental para isso, né? Que é formar equipe, porque nós temos mais ou menos 9 mil lojas de supermercado no estado. Mas quantas são de redes grandes? Poucas. A maioria é formada de pequenas empresas, empresas familiares, né? Então, a preocupação em estar fortalecendo essas famílias, e a CAT sempre se preocupou muito com isso, né? Leva muita informação. Aliás, eu digo que o principal papel de uma entidade é estar levando informação e conhecimento para os seus associados. Assim foi na CDL, eu trabalhei muito isso, e assim na CATS também. Então, está conseguindo formar e levar, né, informação para as pessoas em termos de curso, de treinamento. Acho que esse é um grande papel principal papel da entidade. E para fechar, conhecendo o Paulo, mais um degrauzinho para cima, como é que está vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercadistas? Na verdade, eu sou um dos vice-presidentes, porque nós temos, acho que são 8 hoje, né? É também um orgulho grande o fato de ter sido convidado para participar. Eu participo lá na Abras desde 92, eu citei lá, comecei com 2002, aliás, começamos com o comitê, depois fui convidado para ser um dos vice-presidentes já na gestão passada. O presidente atual que assumiu também me convidou para continuar. Então é muito bacana, uma experiência incrível, né? Porque a nível Brasil, lá a gente discute com todos os players, os maiores players do Brasil estão na diretoria, então você trocar também essa experiência, poder tomar as decisões, e hoje a Abras tem um papel incrível a nível Brasil, atua muito, nós temos um escritório em Brasília, né, porque todos os dias tem leis surgindo aí que vai interferir no nosso negócio, então tem que estar interagindo o tempo todo com isso, é um papel muito institucional. Para mim também é uma experiência incrível e principalmente um orgulho muito grande, né? Eu que nasci lá no Capim Volta, né? Jamais imaginei que um dia pudesse ser presidente da CATS, presidente da CDL, vice-presidente da Abras, enfim, posso ser talvez presidente da Abras ainda. Eu ia te dizer isso agora, era a última pergunta que eu ia fazer. É um sonho possível? É possível, sim. Eu acho que se eu quiser, é óbvio que vai tomar muito tempo. Hoje, no papel que eu estou como CEO da empresa, é impossível. Eu não consigo me afastar, e lá tem que se afastar. Eu vejo o nosso presidente lá, hoje o Galassi, ele é de São Paulo, ele é de Campinas, mas ele está full time na Abras, porque não tem como ser diferente. É reunião em Brasília, reunião em São Paulo, reunião. A gente interage muito com os órgãos públicos, né? Porque o setor supermercadista é um setor essencial, né? Tanto que isso ficou muito claro na pandemia. Além da saúde, quem é que trabalhou em tempo praticamente, né, full time foi os supermercados, e teve um papel muito importante, porque você imagina tudo fechado e você não poder comprar comida, né? Seria um caos. Nós tivemos exemplos aí no Brasil, redução de horário, teve uma, não sei qual foi a cidade do país aí que fechava o supermercado num bairro uma semana, depois abria, foi uma confusão danada, né? E isso dava mais tumulto ainda. Mais tumulto. Um exemplo, falando em 24 horas que a gente citou aqui, o nosso prefeito, o Mário, ele me chamou, em um determinado momento, nos chamou. Você não pode abrir o supermercado 24 horas por dia, justamente para evitar o aglomero? Seria fantástico, mas por conta de colaborador, a gente não conseguiu atender, mas ele teve essa ideia, justamente para evitar aglomero, né, para não... porque quanto mais você reduz, mais aglomero vai criar. Né? Isso foi absurdo, então, né? O papel do supermercado foi assim fundamental na pandemia, e ele exerce esse papel, né, no dia a dia, né? Hoje, 95% das pessoas do Brasil se abastecem no supermercado, de uma forma ou de outra. Então, uma relevância assim, absurda. É o segundo setor mais regulado, só perde para a saúde, obviamente, depois supermercado. Então, todos os dias tem leis, tanto no município como no estado, como no país, que vai interferir no nosso dia a dia. A Abras acaba atuando nisso tudo, e outras demandas que tem. Então, para mim, ser um dos vice-presidentes hoje é um motivo de grande orgulho. Prazer enorme ser vice-presidente da Abras. Maravilha, vou quebrar e fazer a última mesmo, Dinho. Tio Teda vem da onde? Sacanagem. Madinha, você sabe que poucas pessoas... Meu apelido é Teda, né? Porque eu imagino, porque meu nome é Paulo César. Provavelmente, quando eu comecei a falar, né? Como é teu nome? Paulo Teda, devia ser, né? Porque o S e o C é difícil. Eu acho que é isso, tá? Não, nunca... Mas sabes que... Acho que a avó não lembra. A avó nunca me chamou de Teda. Sim, todos os filhos. José Geraldo. A avó me chama de... É a única pessoa bem que me chama de Paulo César. Porque eu sou muito conhecido por Paulinho, né? E eu mesmo, Paulo Lopes, para evitar o César, né? Mas a mãe me chama de Paulo César. Mas como chama José Geraldo do tio Neném, né? Também, mesma coisa, né? Mas, e o Teda, muito pouca gente, mais assim os sobrinhos, tal, né, com você, mas porque eu acho que é uma forma carinhosa, mas de modo geral a maioria não. Tanto que uma passada, eu tinha um funcionário que chamava, que o apelido dele era Teda, e até hoje é conhecido por Teda, né? E um dia minha madrinha,
a tia Mariazinha ligou lá para o mercado, eu quero falar com o Teda. Passaram para ele. E ela começou a falar com ele. Mas eu não conheço a senhora, imagina, olha a confusão. Depois descobriu-se, né, que o Teda era eu. Mas enfim, Me permite o nosso internauta, mas é que nós, no fundo aqui, então vamos revelar no final da entrevista, somos parentes, é nosso tio, irmão do nosso pai, e com muito orgulho a gente fala isso. Inclusive, quero dizer para ti que muitas vezes quando a gente nos encontra aí com pessoas que nos conhecem mutuamente, e eu falo do Teda, eles guardam aquilo para eles, já devem ter te cobrado algumas vezes. Ah, é? O macaquinho é o Teda? Não, o tio Teda? O tio Teda! Então, mas é com muito carinho que a gente sempre faz esse registro, e Edinho, uma aula acima de tudo. Fantástico, né? Claro que nós poderíamos ter muito mais tempo, mas é dentro do cronograma que nós havíamos estabelecido, e tem o conhecimento nobre do que é muito importante para a população. É o ramo que todos nós precisamos, diariamente, todos, evidentemente, ou se nós não vamos, mas estamos, evidentemente, pensando e pesquisando e verificando. Então, uma entrevista esclarecedora e que nos traz aqui um orgulho por tudo que ele nos representa hoje em nível estadual e até mesmo nacional, sendo filho dessa terra e trazendo para nós, além de tudo, essa representatividade tão importante. Então, fechado com chave de ouro. Vou fazer a última pergunta, né? Lá atrás, quando começou o Central, tudo foi evoluindo. Hoje tem padaria própria, né? Indústria de pão própria. Hoje tem a Rede Top com 26 lojas, o Preceiro. Tem farmácia, né? Se não me engano, na Velha tem uma farmácia também. Para onde que vai o Top? Para onde que vai esse grupo? Qual que são os próximos negócios? É crescer. Né? Crescer como grupo, crescer como empresa. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Hoje, com 2.000 colaboradores, quantas famílias, né? Depende do nosso negócio. Isso também nos traz aí uma grande responsabilidade. Mas o projeto nosso é crescer o quanto nós pudermos aí, abrir talvez outros segmentos, inclusive, né? outros canais, como eu citei aqui, que nós temos 9. Então, Legal. Não tem limite. Eu sempre brinco, né? E digo que nem brincadeira, né? Que o céu é o limite. É isso aí. Muito legal, né? Para você, nosso internauta, que pediu aí um ramo diferente, né? Tá aí o ramo de supermercado, uma grande rede de Blumenau, né? A Supermercado Central nasceu em Blumenau, hoje está em várias cidades, 14 municípios, mas Paulo é de Blumenau, presidente da companhia. É um prazer tê-lo aqui, né? Sobretudo pela família, os laços que a gente tem, sempre foi um exemplo, e está aqui trazendo para os nossos internautas aí essa história, sem dúvida é fantástico. Agradecer para você aí que está nos acompanhando, agradecer ao nosso patrocinador master, Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. É isso, Sheila? É isso aí. Estender meu agradecimento também ao Paulo. Foi um prazer conhecer mais esse pedacinho da história da família. Aqui eu gosto muito da família de vocês e conhecer mais um pouquinho me trouxe muito prazer nessa manhã. Agradecer a você que nos acompanha lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever nos canais, compartilhar aí com seus amigos, ativar os sininhos de notificação. Todas as quartas-feiras tem conteúdo saindo, já é a cultura aí, 1 ano e meio de programa que nós temos. Toda quarta-feira não falha o episódio novo, então a gente pede que você divulgue aí com seus amigos para nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo programa, né, Mazinho? É isso aí. Então, me permita, até pelo respeito que sempre tive a você, tio Teda, que Deus te abençoe e ilumine, que você continue esses seus caminhos fantásticos em prol do empreendedorismo, das boas condições do negócio, de poder levar o nome da nossa cidade, não só para esse estado, mas para o Brasil, pelas boas práticas, mostrando quem são os empreendedores aqui da região, quem são essas famílias que estão por trás dos negócios, e essa transparência que sempre foi peculiar a você também, esclarecendo a comunidade, como você bem falou, o ramo supermercadista é presente na vida de todos nós, todos os dias, e, evidentemente, às vezes recebe um fardo muito pesado que não é dele em si, que acaba, evidentemente, tendo que absorver em várias situações. Mas essa transparência, essa flexibilidade que você sempre teve à frente da condução de onde você está e esclarecendo a imprensa, sempre presente nos mais diversos momentos, aqueles mais difíceis, que seria muito mais fácil se ausentar, e você dando a cara a bater, é o que ele fez. Popular, conhecido, uma pessoa que todos sabem exatamente onde é que fica, como é que se faz para poder ter contato, os colegas da imprensa sempre têm um fácil acesso, e a comunidade vai te identificando. Então, repito, na Itaipava Central, literalmente é o Paulinho, que todo mundo sabe, e é isso que é a razão, com certeza, do teu sucesso, dessa forma que vai se construindo. Então, obrigado de coração pela tua presença. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. 1 hora e pouco, nós estamos aqui, parece que começamos há pouco, então, muito obrigado. Eu já dei inúmeras entrevistas, mas esse bate-papo é muito bacana, né, porque a gente consegue ampliar um pouquinho mais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu acho muito legal, porque eu estava comentando outro dia, né, até muito pouco tempo atrás,
a gente ia dar uma entrevista, era 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tudo cronometrado, a gente dependia de tudo isso. Hoje não, né? Hoje com a internet, as possibilidades são inúmeras, né? E tá podendo levar conteúdo, que é o que vocês estão fazendo aqui, conhecimento para as pessoas de uma forma diferente e que elas possam acessar de N canais e a hora que ela quiser, que é o mais importante. Você escolhe o horário que eu quero ouvir, que eu quero assistir. É fantástico. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer enorme. Maravilha. Eu sei que esteve conosco mais uma vez, muito obrigado. Se estejamos juntos, estejamos no topo. E, acima de tudo, evidentemente, aí, colhendo bons resultados, levando boas informações, matando dúvidas, dirimindo situações as quais, no dia a dia, muitas vezes há essa dificuldade em encontrar as respostas. E aqui no topo, você tem os mais diversos segmentos e, evidentemente, pessoas de qualidade como o Paulo, que vem para trazer e agregar conteúdo, acima de tudo, aí, a sua proposta de vida. Muito obrigado a todos. Com certeza, no próximo episódio, mais convidados muito especiais aguardando aí por você. Um grande abraço e até lá.